Olá, sou o professor Miguel, professor de História, e estou aqui para passar, transmitir, mediar conhecimento para todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre a história do Brasil. Posteriormente, iremos falar sobre Getúlio Dornelles Vargas, conhecido também nesse contexto como a Era Vargas. A Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, desde 1930 até 1945. Esse período foi marcado na história brasileira em razão de inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais como econômicas. Há quem diga que Getúlio Vargas era o pai dos pobres e mãe dos ricos, o político mais emblemático do Brasil. Ele divide praticamente a política no Brasil em dois períodos, antes de Getúlio e pós-Getúlio Vargas. A Era Vargas também teve início como um pano de fundo a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, aquela galera do café com leite, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo representando o café, Minas Gerais representando o leite. E essa galera dividia os poderes, alternavam na realidade os poderes. E esse feito da Revolução de 1930, que na realidade foi um golpezinho básico, né? Nós sabemos que foi um golpe básico, e só que alguns historiadores chamam de Revolução de 1930. Esse contexto da história de Getúlio Vargas é dividido em três momentos. Quais são? Governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Governo constitucional, aquele onde a Constituinte agora vai embasar o governo de Getúlio Vargas. Lembrando que o primeiro feito do governo de Getúlio Vargas é o governo provisório. A qualquer momento poderia sair. Só que agora a segunda fase é governo constitucional, onde a Constituinte está embasando o poder de Getúlio Dornelles Vargas. Qual período foi? De 1934 até 1937, se não me falha a memória. O Estado Novo foi um período também mais conturbado da história dentro do contexto de Getúlio Vargas, um período ditatorial, aquele período mais duro, linha dura de Getúlio Vargas, porque também dialogava com a Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo lá fora, onde Getúlio Vargas também teve sua parcelazinha de colaboração na Segunda Guerra Mundial. Esse é um outro assunto que nós iremos falar mais lá na frente. Quando foi que começou esse contexto do Estado Novo? 1937 até 1945. Então vamos passo a passo, cada detalhe sobre a história de Getúlio Dornelles Vargas, ou seja, a Era Vargas. Tudo começa no 1930, quando vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Como característica principal, centralizava-se o poder entre os partidos políticos, que eram conhecidos como Aliança Política. Conhecido como Aliança Política, café com leite, entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia cafeeira e, portanto, mantinham fortes vínculos com grandes proprietários de terra. De acordo com os políticos do café com leite, existia um revezamento entre os presidentes apoiado pelos partidos republicano paulista, que tem como a sigla, lembre-se disso, PRP, Partido Republicano Paulista. Era o partido de São Paulo. E o Partido Republicano Mineiro tinha como sigla PRM, que esse partido era o Partido Republicano de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido. Assim diziam-se, nada mais conservador do que um liberal no poder. O golpe do Exército, aquilo que eu falei no início, um golpe. Em março de 1930, foram realizadas eleições para presidente da República no Brasil. Essa eleição que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes, que foi incentivado, foi eleito, teve o apoio de Washington Luiz, certo? O Júlio Prestes. Entretanto, Prestes
não tomou posse, porque a Aliança Liberal, nome dados aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente à fraude. Além disso, deputados eleitos nos seus estados, onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória, não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente ao Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. Essa situação só vai acabar quando o contexto de agravação, ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Dornelles Vargas, conhecido na época como João Pessoa, é assassinado em Recife, capital do Pernambuco. Nós já temos aqui inúmeras informações para nós partirmos para o contexto do golpe. Só que nós vamos atrás agora desses motivos, porque esses motivos que vão nos levar à chegada, o começo da Era Vargas. Com os motivos da morte, que foram bastante duvidosas, essa morte foi duvidosa, a propaganda getulista, lembram, de Getúlio Dornelles Vargas, aproveitou-se disso para usá-lo em seu favor, atribuindo a culpa à oposição. Além de crise econômica, acentuada pela crise de 1929, aquela crise lá nos Estados Unidos, que é o crash, o quebra da Bolsa de Valores em Nova York, teve como a indignação deste modo o aumento e o exército que estava muito descontente com o que estava acontecendo no Brasil, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente desde o tenentismo. O exército não apoiava esse sistema de governo. Começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Dornelles Vargas, dando então o fim da República Velha. Falaremos agora sobre o governo provisório, de 1930 até 1934. Acabamos de falar sobre o golpe, como Getúlio Dornelles Vargas chegou ao poder através de um golpe militar incentivado e apoiado pelo Exército Brasileiro. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Isso que levou a Getúlio Dornelles Vargas a ser tão querido. E vamos por parte. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos como federal, estadual e municipal. Esse cara é muito inteligente, cara. É nós entendermos que Getúlio Vargas era um estrategista. Quando ele elimina o órgão principal, conhecido como órgão federal, os órgãos estaduais e municipal, ele pega isso aí e traz agora todo o poder para a mão dele. Uma espécie de absolutismo monárquico lá daquela transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, certo? Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 1930, os militares participaram. Os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes. Os tenentes agora estão mandando nos principais cargos do governo e, por essa razão, os tenentes, chegaram ao poder por intermédio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas começou a dar estado para os tenentes tomarem de conta, dar cidade para os tenentes também comandarem. O tenentismo, ou seja, os tenentes comandando tudo e o Getúlio Vargas tendo todo mundo em mão, tendo essa galera toda em seu domínio. Mas só que esse governo é provisório, ele é inteligente, dando poder aos homens que tiraram praticamente a oligarquia café com leite, que foram os militares. Getúlio Vargas, inteligentíssimo, dá poder para essa galera para se tornar imune na mão deles. Mas é muita inteligência isso. Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para a Constituinte. Neste processo eleitoral, dividiu o desgaste gerado pelos conflitos paulistas
as principais figuras militares do governo perderam espaço político e em 1934 uma nova Constituição brasileira foi promulgada. A Carta de 1934. Essa carta deu maiores poderes ao Poder Executivo. Quem era o Poder Executivo? O presidente Getúlio Dornelles Vargas. A estratégia era essa, do qual ele adotou medidas democráticas e criou uma base da legislação trabalhista, valorizando o trabalhador, a carteira de trabalho, né, doutores? Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino por meio dessa resolução e apoio da maioria do Congresso. O que foi que aconteceu? Getúlio Dornelles Vargas garantiu mais um mandato, o homem mais estrategista no contexto político. Assim foi o governo provisório. Agora nós vamos para o governo constitucional, aquele governo de 1934 até 1937. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, as alterações políticas se deu em volta de dois ideais primordiais. Quais eram? O fascista, conjunto de ideias, preceitos políticos sociais totalitário que era introduzido na Itália por Benito Mussolini, defendido pela Ação Integralista Brasileira, AIB. Lembro dessa sigla, AIB, a Ação Integralista Brasileira, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio de lutas de classe. Um pouquinho aqui de Karl Marx, né, galera? Vamos que vamos com a história do Brasil. Enfim, a Aliança Nacional Libertadora, aproveitando desse espírito revolucionário e com orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra Getúlio Dornelles Vargas. Mas lembrando que Getúlio Dornelles Vargas já sabia todos os esquemas relacionados a golpe. Praticamente isso aí não deu em nada. As revoltas dentro das instituições militares na cidade de Natal, Rio de Janeiro, Recife, dividiu em falhas de articulações e adesões de outros estados. A chamada Intertona Comunista, que foi facilmente controlada pelo governo. Isso aqui é uma estratégia de Getúlio Dornelles Vargas. Se nós formos falar todo o contexto dessa estratégia, não vai ter vídeo que aguente tantas horas, porque Getúlio Vargas teve muita estratégia. É interessante falar de Getúlio Vargas, porque Getúlio Dornelles Vargas, ele foi volto a dizer, o político de maior estratégia no cenário brasileiro. Enfim, vamos falar um pouquinho de Estado Novo, nós falamos de 34 a 37, vamos falar agora de 37 até 45 para nós finalizarmos a nossa aula. Lembre, no dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha então o início de um período de ditadura na história do Brasil. Esse período ditatorial no Brasil é mais um período que a história nos conta de uma forma triste, onde Getúlio Dornelles Vargas foi organizado junto com os militares, com o apoio de grande parceria da sociedade, aquele golpezinho básico de novo, né? Básico. Getúlio Vargas, ele teve essas particularidades com ele aqui, cara, essa questão dos golpes. Mas tem um lado bom de Getúlio Vargas que ele valorizou muito o pobre, como a consolidação das leis do trabalho no período do Estado Novo, publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, de todos em vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da carteira de trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. Getúlio Dornelles Vargas teve o principal acontecimento da política externa, foi o principal contexto da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi no período de Getúlio Vargas. O país apoiou o contexto do eixo,
que é um assunto isolado que nós vamos falar depois. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso,